Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, que alegria mais uma vez estar com a sua presença com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Que alegria podermos estarmos juntos nesse momento pela qual todos nós estamos aprendendo um pouco mais o que é o mundo espiritual. Nós sabemos que Allan Kardec abriu e começou a abrir o véu dos ensinamentos do mundo espiritual. E Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de André Luiz, abriu ainda um pouco mais para nós entendermos como é a vida depois do chamado morte física, porque o Espírito sobrevive. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 12º, mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos os amigos da TV A Caminho da Luz. Gostaria de agradecer pelo carinho, pelas mensagens, pelas palavras de estímulo que temos recebido neste e em outros projetos que fazemos parte pela TV A Caminho da Luz. Se você quiser receber uma mensagem pelo WhatsApp, o nosso número é 19 997 782794. A TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E muitas pessoas que me assistem não sabem que até o presente momento eu escrevi alguns livros e todos eles foram doados para a TV e para o centro. Então, quando você entra na nossa loja virtual e adquire um livro, adquire um CD de mensagens na voz do Chico, você está ajudando as atividades que temos aqui na cidade de Itapira, próximo de Campinas, no estado de São Paulo. A nossa loja virtual é loja-acaminhodaluz.com.br. A sua ajuda ela é muito importante. André, qual é o tema e o capítulo que nós iremos estudar no dia de hoje? E gostaria que você também falasse um pouquinho para o nosso telespectador dos capítulos desde o início desse livro e também os livros que nós já temos gravado pela TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz, através do seu YouTube, é um canal pequeno, porém procuramos ser organizados. Então você vai ver que os estudos estão em playlists, todas devidamente nomeadas, devidamente catalogadas, com as suas descrições. Nós temos o estudo do livro Nosso Lar, do livro Os Mensageiros, do livro Missionários da Luz e agora a playlist do nosso estudo Obreiros da Vida Eterna. Quem não acompanhou os outros capítulos, nós temos desde o prefácio. No nosso canal, nós temos, além das obras de André Luiz, o estudo na íntegra do livro Roteiro, do livro Voltei, do livro Jesus no Lar, do livro A Caminho da Luz, do livro Espírito da Verdade, do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos mais de 1000 vídeos à sua disposição, com muitos estudos, com muitos programas legais, com muitas palestras, com diferentes oradores, com diferentes temas. Então é um canal que procura levar até você um conteúdo espírita. Hoje iniciaremos o capítulo 12, Excursão de Adestramento. Nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Aqui, André, é importante nós fazermos um comentário, porque daqueles 5 irmãos que iriam ser atendidos naquele dia, Dimas, Fábio, depois nós temos Albina, Cavalcante e a irmã Adelaide. Dos 5, a casa de Adelaide, que era uma creche, onde tinha muitas crianças e era um centro espírita, era o lugar apropriado para fazer um posto.
Eles tinham escolhido e vieram com a missão de se encontrar no lar Fabiano de Cristo, que é aquela cidade que parece um avião, onde está muito perto da crosta e numa zona umbralina. E ali é que eles iriam levar as pessoas para socorro. Mas como eles perceberam que a casa de Adelaide, e no dia que eles chegaram, eles foram recepcionados nada mais e nada menos pelo doutor Bezerra de Menezes. Era um espírito amigo daquela casa, é um espírito que gostava muito de Adelaide. Então é um momento que ele então resolveu fazer um subposto, vamos dizer assim, na casa de Adelaide, e a casa Fabiano de Cristo é onde eles levariam as pessoas para o tratamento. Aqui, esclarecera-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do Espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Aqui então nós começamos a perceber alguns detalhes interessantes, não é? Aquela construção, ela se multiplica no âmbito espiritual. E o que chamou a atenção de André Luiz é que havia muitos espíritos trabalhando na seara do bem naquela instituição. E conforme ele foi vendo as coisas, analisando, ele percebeu que não havia nenhum espírito perverso, nenhum espírito obsessor, nenhum espírito brincalhão. Ele percebe que os espíritos que ali estão são todos eles espíritos que estão auxiliando as crianças, aqueles que ali trabalham, aqueles que ali vão receber auxílio não só no campo físico, mas no campo espiritual. Então ele ficou impressionado que realmente era um lugar voltado para a caridade. Aqui também, André, vem um convite para todos nós refletirmos. É assim que nós temos que direcionar a nossa casa espírita. A nossa casa espírita não pode ser um palco de discussões, de brigas, de egos, vaidades. A nossa casa espírita tem que ser de trabalho, de auxílio para a espiritualidade. Pouco se importa quem é o presidente, quem é o vice-presidente, quem é o secretário, quem é o tesoureiro. Isso não tem valor nenhum. O que nós precisamos é ter a consciência de que não devemos ter cargo, mas sim encargos, que é o mais importante. O encargo é o trabalho, feito com amor, feito com alegria. Isso, André, que me chamou muito a atenção a colocação de André Luiz. O difícil não é fundarmos um centro espírita. Qualquer pessoa pode reunir um grupo de pessoas afins, alugarem um espaço, construírem, comprarem e ali fundamentar, segundo as leis vigentes daquele país, um centro espírita legalizado. O difícil é manter o centro em harmonia. O difícil é ter os seus membros falando a mesma língua. Fazer qualquer coisa é fácil, com um pouco de dinheiro, com um pouco de boa vontade, com um pouco de persistência, a gente faz tudo o que deseja. Agora, o difícil é ter o que ele nos fala aqui, um pronto socorro para os espíritos.
em que eles trabalhavam, se esforçavam, e como aquele grupo falava a mesma língua, os obsessores não tinham vez. Continua a leitura. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos que penetravam o asilo com prévia autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tínhamos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemo-nos em ação. Em todos os comprimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Veja, nós vamos bater muito nessa tecla na importância de nós prepararmos a nossa casa espírita. Veja, primeiro ponto, nós vamos perceber que Jerônimo estava reunido com o Dr. Bezerra de Menezes em uma conversa particular. Isso é muito característico dos espíritos superiores. Mas aqui nós vamos perceber pontos importantes que André Luiz destaca para nós. Primeiro, ele percebia que a vigilância era semelhante à casa transitória, funcionava muito bem. Os portões eram todos cercados com luzes, os espíritos baderneiros não entravam porque havia uma proteção muito grande. Isso é uma coisa que nos chamava a atenção. Um outro ponto é que só entrava os irmãos sofredores sob uma autorização para receber auxílio. Esse é um outro ponto importante que é uma característica de uma casa espírita séria. Quem estava acompanhando os três, Padre Hipólito, Luciana e André Luiz, era uma jovem chamada Irene. Ele iria apresentar a casa para os três. Mas André Luiz percebe que conforme ele vai entrando nos cômodos da casa, no recinto da casa, ele percebe que toda a casa está iluminada com a luz do plano espiritual superior. Então isso parece uma coisa que às vezes a gente lê e passa desapercebido, mas não é. Uma casa, quando é séria, quando trabalha pelo amor, quando não tem a nesga da vaidade pelos seus dirigentes, quando não tem aqueles que querem o poder, então a casa é direcionada para um padrão vibratório do amor. Então veja que é um detalhe importantíssimo que André Luiz descreve e às vezes a gente lê o livro e não percebe quando ele diz que ele percebeu que a mesma luz que ele sentiu em nosso lar, a mesma luz que ele sentiu na casa transitória, ele também estava sentindo ali, que é a proteção dos bons espíritos superiores. Olha que interessante, André. E aqui é importante nós referirmos da lavra mediúnica de Chico Xavier, que ultrapassam os 500 títulos. Chico Xavier é o maior escritor, ele funcionou como médium, mas para os fins legais, é o escritor, é o maior escritor da língua portuguesa, em número de títulos, e em termos de vendagem só perde para Paulo Coelho. E é curioso porque aqui nós começamos a ver que dos mais de 500 livros, pelas mãos de Chico Xavier, só tem 2 que nós vemos falar do trabalho de Dr. Bezerra no mundo espiritual. Um é Obreiros da Vida Eterna, dos 13 livros de André Luiz, é o único que conta pormenores de Dr. Bezerra, e o outro é o livro Voltei,
quando o doutor Bezerra é um dos benfeitores que socorre o irmão Jacó quando ele retorna ao mundo espiritual, que é Frederico Figner. É importante dizermos que Dr. Bezerra estava numa condição espiritual melhor do que a de André Luiz, mas ele tinha um carinho imenso por amigos que ele havia deixado na Terra, não desta existência, mas do pretérito. Ele não estava ali propriamente por conta da instituição, ele estava ali por conta de Adelaide, que era um espírito caro ao seu coração do passado. As pessoas, os espíritos não se prendem às organizações institucionais, se prendem às pessoas. Eles não estavam ali por conta da creche, não estavam ali por conta das crianças que eram amparadas, e sim pelo devotamento daquela nossa irmã. Então é importante nós vermos isto. E é curioso que quando Emmanuel, Adelino da Silveira, Oswaldinho Cordeiro, certa feita nos falaram, em momentos diferentes, que uma vez por semana, Emmanuel tinha a oportunidade de estar com Lívia, porque Lívia estava numa condição espiritual acima da de Emmanuel. Tanto é que depois que ela morre martirizada numa arena, ela não teve a necessidade de reencarnar novamente. E neste prazo de 2000 anos, Emmanuel veio pelo menos 5, 6 vezes. E aos sábados, Emmanuel tinha a oportunidade de estar com Lívia. E nas vezes que Emmanuel não esteve do lado do Chico, quem dirigia as atividades era Dr. Bezerra. Então nós estamos falando aqui de um espírito que, igual Chico Xavier, igual o professor Eurípides Barçanufo, se escondem atrás de sua humildade. Ele falava com Jerônimo, ele falava com André Luiz como se fosse de igual para igual, mas na verdade, hierarquicamente falando em termos espirituais, Dr. Bezerra estava numa condição superior. Mas é uma característica destes espíritos se portarem de modo humilde, conversando de igual para não humilhar aqueles que estavam conversando. O Chico tinha muito disto. Nosso Emmanuel, nosso Dr. Bezerra, nosso André Luiz. E no fundo tinha muitas coisas que era dele, Chico Xavier. Continua a leitura. Chegados à sala das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo, receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas. Somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzi: imagino a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Sim, respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite, em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Então nós percebemos o trabalho no plano espiritual quando é feito com amor e com bondade. Vamos reparar que eles entraram numa sala como se fosse uma sala mediúnica, onde se atendia a pessoa 24 horas. No caso, os espíritos, que eram levados para receber auxílio, e também, com certeza, os encarnados que depositavam ali os seus problemas, as suas dificuldades. E um fato que nos chama a atenção, que no livro Os Mensageiros tem um capítulo que se chama Antes da Reunião, ou Ante a Reunião.
E esse capítulo ele é muito interessante porque André Luiz descreve na casa de Isabel, uma casa pequenina no subúrbio do Rio de Janeiro, onde ela tinha um trabalho maravilhoso com o plano espiritual ligado a nosso lar. E ali eles faziam a limpeza do ambiente. Então eles ali faziam com os equipamentos uma limpeza de todo o ambiente, que era exatamente aqueles pensamentos deletérios que eram emitidos, não apenas pelos encarnados que iam naquela reunião, mas também pelos desencarnados que iam com todos aqueles problemas vivenciando o mundo de erraticidade. E é interessante nós notarmos que havia necessidade dessa limpeza. E pela segunda vez, André, novamente é descrito para nós esse trabalho de limpeza psíquica que é feita espiritualmente numa sala para tirar esses elementos deletérios que são vivos, que partem do nosso pensamento em desequilíbrio. Então isso também nos chama a atenção. Eu acredito que falta para o Espiritismo ler um pouco mais Kardec e um pouco mais Chico Xavier. Nós estamos com muitas modas, livros de psicologia, livros disto, livro daquilo outro, e estamos esquecendo de coisas sérias. Tanto é que quando tivemos agora o coronavírus, pela falta de preparo, a maioria dos espíritas tiveram medo do desencarne. Compreendemos a morte, falamos da morte, mas desde que seja na casa do vizinho. Desde que não seja comigo, com um familiar. Então nós vemos que os espíritas não estão compreendendo muito bem toda esta temática. Hoje nós estamos muito na era do YouTube, muito na era do Facebook. Hoje os espíritas não querem mais ler, não querem mais estudar. Hoje queremos só congressos. Então aqui nós estamos vendo como é que o trabalho da espiritualidade é sério. Nós vemos aqui em Itapira o centro de 1901, naquela época as pessoas tinham que ter coragem para ser espírita. Você sofrer a repressão da Igreja Católica, você ouvir que pode ser excomungado, que era uma das piores coisas que uma família podia ter, é ser excomungado pelo padre, porque era uma ofensa, não ia para o céu. E ter um excomungado em casa era pior do que ter um filho preso. Então nós vemos que hoje as pessoas não estão levando a sério o espiritismo, a espiritualidade. Tem casa espírita que não tem reunião mediúnica. Tem dirigente espírita que nunca conversou com o espírito e o dia que conversar sai correndo. Então nós estamos fazendo o espiritismo de congressos, de falas, de oba-oba, de popstar, de pessoas que se promovem no YouTube, no Facebook. E essa preparação toda, nós temos ido para muitas casas espíritas no Brasil e no exterior. Às vezes a gente está para iniciar uma sessão, é uma conversa. Parece que estamos num supermercado, num shopping. Parece que nós estamos na preparação para um show. Então nós não percebemos ainda, e por isso que poucas casas espíritas, André Luiz se surpreendeu, porque ele não tinha visto até esse livro uma casa que não tinha um obsessor ali dentro. Não tinha um. E os obsessores que estavam lá dentro só entravam porque a espiritualidade permitiu. Nós vemos que as casas espíritas têm casas espíritas que têm pseudos benfeitores. E aí nós vemos os modismos, nós vemos tudo que temos visto. Aí outro dia um orador, há anos atrás, perguntou numa assembleia pública, em que estavam vários dirigentes, quem tinha lido o livro dos Espíritos. Metade levantou a mão. A grande maioria leu o Evangelho. Quando chegou no céu e o inferno, um quarto, um quinto da assembleia. Quando chegou no A Gênese, um oitavo da assembleia havia lido. Quando chegou na Revista Espírita, meia dúzia de gato pingado.
Então nós estamos fazendo um espiritismo à nossa moda. Nós estamos fazendo um espiritismo sob a nossa base. O que eu acho, o que é melhor para minha conveniência. Por isso que agora, quando retomou a questão do coronavírus, muitos centros espíritas diminuiu a sua frequência, outros fecharam. Por quê? Porque não compreendemos ainda o que André Luiz nos disse, o alicerce do trabalho em comunicação. Muitos oradores não têm benfeitor do lado. Muitos trabalhadores do Cristo não têm um companheiro do lado, tem um anjo da guarda. Porque eles não estão preocupados com a doutrina. É interessante que Emmanuel, aos sábados à tarde, no Abacateiro, 2 horas da tarde, em Terra Batida, o Chico dizia assim, nosso Emmanuel está conosco. Hoje em dia nós não ouvimos mais falar, os espíritos estão conosco. Nos sofisticamos e deixamos a espiritualidade de lado. Então André Luiz nos chama à razão para pensarmos no rumo que o Espiritismo está tomando. Para você dar continuidade na leitura, André, os mais novos não vão se lembrar disso, mas há muitos anos atrás, o Chico se envolveu numa grande polêmica quando o Chico afirmou que 95% das casas espíritas naquela época eram dirigidas por obsessores. E é interessante nós notarmos que realmente todo mundo ficou muito bravo, todo mundo criticou, acho até que o Chico errou, porque 95% ainda é pouco, pelo desequilíbrio dos dirigentes que estão nessa condição porque não leem, não se preparam. Parece que ser presidente de uma casa espírita ficou oba-oba. Ficou uma coisa assim, que se eu for presidente de uma casa, eu vou ter amparo dos espíritos. Não, o mentor espiritual da casa vai ser aquele que te acompanha. E como nós ainda não nos libertamos dos nossos obsessores, quem vai dirigir a casa são os obsessores. É por isso que a grande maioria das casas tem o chamado espiritismo caseiro. Cada um vai constituindo o espiritismo segundo a sua moda, segundo a sua maneira de ver, segundo a sua maneira de enxergar. Isso é uma coisa muito grave e acredito que até hoje, se Chico estivesse em nosso meio, Chico continuaria a afirmar essa mesma posição. Vamos continuar a leitura, André. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano que, por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro. Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material? Estabelecia paralelo entre a fundação de Adelaide e a casa transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras e bons conselhos. Valeria, assim, o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Mesmo assim, a delicada colaboradora, apreendendo-me as indagações íntimas, ponderou: cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental.
valemo-nos da casa, venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais, entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência. Conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam, quase sempre, mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Nós aqui gostaríamos de separar 2 pontos que nos chamam a atenção nas explicações de Irene. O primeiro é que André Luiz é um cientista. Nós não podemos nunca esquecer desse fator. E ele tinha como função básica reparar e olhar tudo que tivesse ao seu alcance para depois poder verificar o que é correto para que ele pudesse colocar no papel como ele fez através das mãos de Francisco Cândido Xavier. Ele começa a fazer uma comparação da casa transitória e uma comparação da casa de Adelaide. E ele percebe que são exatamente 2 casas amparadas pelo plano espiritual de maneira totalmente diferente. Por exemplo, ele percebe que eles têm até armamento para se defender o pessoal que está na casa transitória. E ele percebeu que naquela casa, junto dos pequeninos que ali se encontra, há uma ferramenta que é o amor. E depois vem Irene trazer uma explicação sobre tudo isso que é fantástica. Por quê? Porque as crianças, com o véu do esquecimento, é dado a elas a grande oportunidade de fazer uma reflexão em cima da moral. Então, aquelas crianças recebem a evangelização, começam a entender quem foi Jesus, os princípios do homem de bem. E ela faz uma analogia com as outras escolas pertinentes aos cultos religiosos, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, que construíram grandes escolas, mas apenas dando a base religiosa sem a fundamentação daquilo que é mais importante, que é ensinar as criaturas a serem os homens do futuro no campo moral. Pelo contrário, nós vemos hoje essas escolas fazendo gincanas de competitividade, mostrando quem é o melhor entre eles. É interessante, André, eu tive a oportunidade de conhecer
Durante 3 anos consecutivos, eu frequentei o movimento Alta de Souza numa reunião que eles têm em Goiânia, no Centro Espírita Irmão Áureo. E eu pude acompanhar um trabalho maravilhoso de vários centros espíritas, onde cada centro dirige uma escola, mas uma escola mesmo. Tem umas que tem só o primário, tem umas que tem o primário e o secundário. O Irmão Áureo tem a creche, o primário, o secundário e a faculdade. Então nós percebemos que é uma instituição muito grande. Custo zero para o aluno. E uma coisa que nos chama a atenção, que eu tive a oportunidade de ver as relações quando é feito no final de cada ano pelo MEC, e nós percebemos que os alunos são muito bem ranqueados perante o Enem. Alguns deles chegaram até a ganhar bolsas em outros países por se destacarem, por exemplo, na área da matemática, na área da química, da ciência. Mas há uma coisa que a escola não abre mão, em que ela copra, junto daquele estudo que o MEC exige que se dê, a parte moral e a parte não religiosa, mas o comportamento do homem de bem. E tem feito com que muitas pessoas saiam de lá de maneira totalmente comprometida com o bem. E é interessante, André, quando eu fui a primeira vez no Irmão Áureo, muita gente pode estar falando, Sérgio, mas você está falando de uma escola espírita paga? Não, é gratuita. Ah, você está falando de uma escola onde está no centro de Goiânia? Não, pelo contrário, num bairro altamente pobre. As escolas em Goiânia pertencentes ao movimento espírita são todas nas periferias. São lugares muito pobres, de muita violência, de muita dor, onde além da escola funciona também um centro espírita. É muito interessante nós notarmos o quanto isso é um diferencial para a vida da criança. Veja, André, em 1945, no final de 45, André Luiz já colocava a importância de uma creche, de uma escola voltada para a preparação da criança no campo do homem íntegro, do homem de bem. A maioria dos sanatórios que nós temos no Brasil, ou uma parte deles, é de fundação espírita. Só na nossa região nós temos pelo menos 3 sanatórios de fundação espírita em cidades diferentes. Mas se nós formos na grande maioria dos sanatórios que tem na fachada espírita, quando não escondem o nome espírita, nós vemos que hoje, por exemplo, um sanatório já não tem mais desobsessão. Então aqui ele falou do católico, da instituição evangélica, mas dentro do próprio movimento espírita, dentro do próprio espiritismo, nós também temos muitas instituições que se tornaram instituições como qualquer outra. A creche espírita não pode ser a mesma creche mantida pelo governo. Um sanatório espírita não pode ser o mesmo sanatório que qualquer outro. Uma escola espírita não pode visar o lucro como qualquer outra escola visa. Uma instituição espírita tem que ter como lema transformar a integridade moral daquele indivíduo. Não é transformar em espíritas, não. É dar aula de moralidade, porque às vezes em casa eles não têm. Então, o espiritismo, ele está pecando por não ser o diferente na sociedade. Ele está fazendo o que todos fazem. Então, o Chico, ele sempre incentivava as pessoas a abrir uma instituição com a finalidade daquela instituição ter um diferencial, que é exatamente auxiliar no aspecto moral daquele indivíduo, seja uma criança, seja um homem maduro, seja um velhinho. Continua a leitura. Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos.
todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios, porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino que encontrou o mestre pelo intelecto desenvolvido. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus por meio da sopa humilde ou do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicando-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. Em poucas palavras, Irene vai buscar desde a época do Cristo, com o desencarne de Jesus, com a partida de Jesus, retornando para a pátria espiritual, em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, os discípulos criam o chamado a Casa do Caminho, onde a Casa do Caminho tinha como intuito básico receber doentes, necessitados, seja do corpo físico, seja do corpo espiritual, onde lhes dava um amplo atendimento a todas essas criaturas. O tempo foi avançando e nós fomos percebendo que as religiões tradicionalistas também foram modificando os seus aspectos. Gostaria apenas de citar duas universidades das mais famosas, não só no Brasil, como em outras partes do nosso planeta. Por exemplo, a PUC, Pontifício Universidade Católica. É uma instituição onde eu tive a oportunidade de ter uma filha que fez um curso. São cursos caríssimos e ao longo dos 5 anos que ela ficou na universidade, ela sequer ouviu alguma coisa no campo da religião. Veja, é um compromisso da religião que cria uma escola, dá aos seus alunos não o sentido de obrigar a ser um católico, mas dar a ele questões morais intrínsecas do Evangelho que são perfeitamente possíveis de fazer isso. Por outro lado, nós temos a Mackenzie, um dos maiores institutos e mais renomados do Brasil, dos quais pertence a uma igreja evangélica. É a mesma coisa, mensalidades altíssimas e pouco se fala no campo da moral do Cristo. Ou seja, as religiões criaram essas escolas apenas para uma única coisa: arrecadar recursos financeiros. Pouco se importa o teor daquilo que é o fundo da história, que é a religião. E foi por isso que eles fundaram, usando o dinheiro da religião no seu princípio. E, logicamente, os fundadores tinham uma origem e depois tudo se perdeu com essa dilapidação que nós tivemos com referência ao Evangelho do Cristo.
Então ela faz esse paralelo mostrando a atualidade das escolas que nós temos e aquele momento que foi criado pelos discípulos sob a orientação de Jesus, que é a casa do caminho que dava comida aos pobres. Nós não vemos ações com os alunos, por exemplo, no sentido de angariar recursos ou de trabalhar com a pobreza ou com aqueles irmãos mais necessitados. Então essa colocação de Irene, fazendo em poucas palavras uma recapitulação há 2000 anos, o que aconteceu na época de Jesus e o que está acontecendo na atualidade, é uma fotografia exata do quanto nós nos desviamos do caminho. O padre Hipólito aprovou benévolo. Sim, inegavelmente precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Dentro de nosso esforço, prosseguiu Irene com lianesa, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano, com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que, para a obtenção do desiderato, é imprescindível fazer alguma coisa, onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para testar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação, que manifeste a responsabilidade, o necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina, e toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade da realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Que frase linda, não é? Uma frase admirável. A fé sem obras é irmã das obras sem fé. Então, Padre Hipólito, muito consciente dos grandes erros que cometeu a Igreja ou o cristianismo, desviando-se daquele momento mágico. Chico Xavier, no Pinga Fogo, de 1969, ele retrata algo muito interessante para as nossas reflexões. Num determinado momento, um pastor evangélico lhe pergunta se não seria um equívoco o que o Espiritismo estava fazendo, em especial Chico Xavier, fazendo o assistencialismo. O Chico, daquela maneira simples, naquele momento disse: Emmanuel está presente. E Emmanuel está relembrando um trecho bíblico que talvez retrate um pouco melhor a visão de Jesus. Quando Jesus traz para a humanidade uma das mais belas canções da poesia, que é o capítulo das bem-aventuranças, havia uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E antes que Jesus subisse à barca para trazer a mensagem, percebeu ele que era de manhã. As pessoas haviam viajado à noite, a grande maioria muito pobres, não havia se alimentado.
E Jesus então pergunta aos discípulos se eles tinham pão e peixes. Foi quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando toda aquela gente que ali estava, e conta que ainda sobrou alguns cestos de alimento. Depois que todos comeram, Jesus subiu à barca e declinou uma das mais belas orações, que é o capítulo das bem-aventuranças. Então nós percebemos daí, não adianta queremos explorar as pessoas com dízimo, principalmente os necessitados. Lembro-me, André, que eu tinha um funcionário que trabalhou conosco e ele era evangélico, ele já ganhava pouco, tinha 4 filhos, e quando nós pagávamos o salário dele, ele separava do valor líquido que ele recebia 10%, colocava num bolso, e o restante ele colocava no outro bolso para levar para casa. Um dia eu lhe perguntei: meu irmão, você consegue viver bem com esse recurso? Ele diz: não, a minha família já está reclamando. Chega no fim do mês, falta leite, falta alimento na minha casa. Eu disse a ele: mas você acha justo dar o dízimo para a igreja? E ele diz assim: é uma obrigação, diz o nosso pastor. Passou-se 2 meses, a mulher não suportou, pegou os 4 filhos e foi para a casa da mãe. Olha a irresponsabilidade que muitos de nós, na condição de religiosos, cometemos para com aqueles que vão buscar a palavra, que vão buscar o alento e que não deve ser sacrificado no seu íntimo. Continuou Irene, com sua brilhante argumentação, ensinando-nos, vivaz, a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de toda preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. As casas de benemerência social sobre as águas pesadas do pensamento humano funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Caíra a noite e continuávamos em companhia da estimada irmã que nos apresentava a instituição, comentando-lhe com oportunidade e sabedoria o salutar programa. Observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui eram cuidadosas, preceptoras, desencarnadas que reuniriam as crianças nos momentos de sono físico em ensinos benéficos. Acolá eram benfeitores diversos a buscarem irmãos para experiências e dádivas preciosas nos círculos de nossa movimentação. Refundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez naquele instituto abençoada escola de espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Decorrido longo tempo, já noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. Irene acompanhou-nos à Câmara de Adelaide, onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos. Foi breve nas determinações. Após ouvir a nova amiguinha que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e a Irene trouxessem a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante, aquele compartimento.
de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano, em excursão de aprendizado e adestramento. Para que o André possa comentar um pouquinho, não é? Então, dos 5 que ia ser atendido, nós vemos aqui que a Albina foi trazida, foi pedido para que trouxesse a Albina ali à casa de Adelaide, era uma pessoa um pouco mais preparada. Dimas, Fábio e Cavalcante ia ser levado para a casa Fabiano de Cristo. Nós vemos que até para o desencarne existe uma preparação quando o desencarne é programado. Não é simplesmente chegar perto do moribundo, retirar o seu perispírito, cortar os laços fluídicos que mantêm vida e já está certo o processo de desencarne. Nós estamos vendo que cada processo de desencarne, um é diferente do outro, cada um tem as suas necessidades, as suas peculiaridades e cada um tem o seu mérito. E isso faz com que ajude ou agrave o desligamento, o afrouxamento daqueles cordões que mantêm a vitalidade orgânica. Irene, ela mostra para eles aquela instituição. Era uma instituição à semelhança de uma escola, em que ali havia muitos espíritos superiores em trabalho. Ali havia uma grande diferença com a casa transitória de Fabiano. A casa transitória de Fabiano, a maioria dos trabalhadores daquela casa eram trabalhadores como Gotuso, presos ao passado, à revolta em alguns momentos, não compreenderam o capítulo do perdão, da aceitação, eram espíritos muito vinculados à sua antiga casa. Aqui, na instituição de Adelaide é diferente. Ali haviam espíritos que assistiam aquelas crianças, porque ali era como se fosse uma creche. Haviam também os espíritos superiores que usavam aquele pouso aqui na crosta para se encontrarem, terem forças para continuarem a obra. Então é uma instituição maravilhosa e nós podemos fazer na crosta uma casa como a de Adelaide. Precisamos de disciplina, de amor e de responsabilidade perante o Evangelho. André, nós temos algum comunicado sobre as nossas páginas para você passar ao nosso telespectador? Temos sim, temos o WhatsApp para as pessoas que quiserem receber as nossas novidades, 19 997 78 2794, e pedimos para os amigos deixarem o like, que é o joinha na página, o comentário no vídeo e compartilharem, divulgando para os amigos, para os demais espíritas que fazem parte do seu Facebook, do seu WhatsApp, do seu Messenger. Todos os domingos nós realizamos por esta página no YouTube o Evangelho no Lar. Então as pessoas que quiserem participar conosco é aos domingos às 18 horas, horário de Brasília. Estamos com uma campanha para procurarmos chegar num tempo menor à marca dos 50 mil inscritos. E só conseguiremos isto com a sua ajuda. Divulgue o canal, divulgue o link. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Peça para os seus amigos se inscreverem também. E uma oportunidade que vocês têm para nos ajudar a mantermos os estudos, os programas, mantermos as atividades do centro, é adquirindo um livro através de nossa loja virtual. A TV é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Quando você compra um livro, seja de minha autoria, seja um outro livro que nós temos à disposição, você está ajudando diretamente as atividades que temos em Itapira. A nossa loja é loja@caminhodaluz.com.br. Contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse programa, que na verdade é o primeiro programa de 2 do capítulo 12º. Agradecemos a sua presença nesse programa que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna, das mãos abençoadas de Chico Xavier. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.